Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal J Literato. Hoje trago para vocês uma breve resenha, né, com alguns comentários posto que breves também, mas importantes, fortes, para a nossa reflexão, para a nossa existência, para a nossa capacidade de pensar em coisas sofisticadas, não é? Que deve ser sempre a nossa pretensão aqui nesta existência. Gente, eu vou falar sobre O Sonho de um Homem Ridículo, do Dostoiévski. Esta edição aqui da 34 contém duas novelas, por assim dizer, né, que é A Dócil, maravilhosa também, e O Sonho de um Homem Ridículo. É uma obra poderosíssima, uma obra curta, pequena em extensão, entretanto de uma grandiosidade inefável no conteúdo, na qualidade, tá? Você pode chamar esta obra, que foi publicada lá em 1877, de um conto, ou de uma novela, ou de um pequeno romance. Essas classificações atualmente não possuem, vamos dizer, mais um elemento absoluto, não é? Quer dizer, no Brasil estipulou-se que uma novela seria aquela obra que tivesse ali a partir de 10 ou 15 páginas até umas 70 páginas. Depois disso já seria um romance, antes disso seria um conto. Mas há, digamos, muitas divergências atualmente, não é? Porque as novelas mesmo, nós vamos resgatarmos no passado, eram aquelas obras que iam sendo publicadas, né, de forma hebdomadária, semanalmente, como os folhetins no Brasil, não é? Então, gerar aquela curiosidade no leitor, então aquilo eram as novelas. E então convencionou-se hoje, né, que as novelas seriam essas narrativas mais curtas, não é? Mas são conceitos acadêmicos que eu vou repetir, acabam sendo muito adstritos aqui ao Brasil mesmo, não é? Porque, por exemplo, você fala a novel em inglês, ali há uma referência ao próprio romance em si, né? A novel by alguém, né? Mas enfim, aqui isso não é importante, para este vídeo isso não é importante, se é um conto, se é uma novela, se é um romance, se é um pequeno romance, isso não tem problema. Vamos analisar aqui a obra em si, que é uma das mais ricas obras do Dostoiévski da literatura universal. É um clássico maravilhoso. Gente, do que se trata, portanto, o livro? Ora, nós temos aqui um narrador, cujo nome nós não sabemos, né? Ele é um homem que está muito cansado da vida e para ele tudo é indiferente, há um componente de niilismo muito forte aqui, né? Não vê sentido em mais nada, não tem interesse em mais nada, para ele tanto faz como fez, né? Tanto que ele já tem uma ideia em mente que ele vai se matar, ele vai cometer suicídio, ele já sabe disso, até estipulou uma data, tudo mais. Bom, no dia em que ele ia cometer esse suicídio mesmo, né? Ele está ali a caminho de casa, ele encontra uma criança que vem atrás dele, como que pedindo ajuda, como que pedindo socorro por algum apuro que ela estava passando ali. Ele simplesmente, indiferente, niilista, que é o que era, vocês vão entender, ele realmente não dá crédito à criança, não se preocupa com ela e segue seu caminho e vai para casa para cometer o ato, né, o qual ele já estava ali, o qual ele já tinha decidido que é o seu suicídio. Chegando em casa, né, pronto para se matar, a história da criança que ele desprezou ali, que ele não deu, digamos, atenção ao sofrimento, ao pedido de ajuda, começa a incomodá-lo. Então ele acaba não se matando, ele adormece, né? Ele adormece. Quando ele adormece, né, ele tem um sonho, que é, digamos, a trama aqui do nosso enredo, né? Neste sonho ele se mata, ele dá um tiro no próprio peito, né? Só que ele não morre, né? Ou ele morre carnalmente, mas continua vivo em sua consciência. Então ele é arrebatado, ele está ali no caixão, enterrado, falando de uma gotas de água que vão caindo no olho dele, dentro do caixão, enfim, até que ele é arrebatado por uma figura estranha, por um ser, né, e é guiado por uma viagem cósmica. Então ele vai passando pelo espaço com essa figura o conduzindo, ele ali de forma, né, bem curiosa, analisando tudo, vendo toda aquela coisa maluca e tal.
E ele observa nessa sua viagem cósmica pelo espaço sideral, ele vê a Terra e vê o Sol e está se caminhando para lá. Ele fala, mas ali é a Terra, ali é o Sol de novo, tal. Então ele pergunta para essa figura estranha, fala, mas o que é isso? O que está acontecendo, né? E a figura apenas diz, calma que você já vai entender. Bom, ele pousa nesta Terra que ele viu, no planeta Terra. Só que ele descobre que não é o planeta Terra. É como se fosse uma reprodução do planeta Terra. Como se fosse uma repetição cósmica. O Sol, a Terra, era, mas não era. Aquilo tudo é uma confusão danada, né? Então ele, vamos dizer, aterriza ali, né? Ele pousa nessa nova Terra. E ali ele encontra a civilização dessa nova Terra. E ele fica absurdamente surpreendido. Por quê? Porque aquela civilização é uma civilização que não foi tocada pelo pecado original. É uma civilização amorosa, uma civilização pura, uma civilização que não conhece o mal, que não conhece o pecado original mesmo, que não conhece a mácula, que não conhece a nódoa do ser humano. Todos vivem em uma plena e completa harmonia, o amor reina, o senso de unidade reina, a preocupação um com o outro reina, o cuidado mútuo reina, né? Até separei aqui alguns trechos desse conhecimento que ele trava, né? Olha só, eles não desejavam nada e eram serenos, não ansiavam pelo conhecimento da vida como nós ansiamos por tomar consciência dela, porque a sua vida era plena, não é? Quer dizer, não tinha todas essas questões perturbadoras, o que é isso, por que eu estou aqui, onde que eu vou, não, aquilo não era necessário porque a sua vida já era plena, né? Eles não concebiam dúvidas que os poderiam martirizar, que os poderiam perturbar, porque a vida era plena. Outra passagem interessante, os seus filhos eram filhos de todos, porque todos formavam uma só família. Um senso de unidade, esta pureza mesmo, né? Essa coisa genuína, divorciada do mal. E essa civilização deste planeta Terra, ou desta réplica do planeta Terra, realmente causou um impacto muito profundo nesse nosso sonhador, nesse nosso narrador aqui, né? Sobre a morte, quer dizer, eles tinham doenças também e também morriam, só que a morte para eles ela não tinha o signo que tem para nós, né, um povo já maculado pelo mal. Era um momento de serenidade, um momento inclusive de alegria. Veja o que ele dizia aqui: mas os seus velhos morriam serenamente, como que adormecendo, cercados de pessoas que lhes diziam adeus, abençoando-as, sorrindo-as, enquanto eles próprios recebiam delas sorrisos luminosos de boa viagem. E depois aqui ele continua, eles não tinham, digamos, esta tristeza, este pavor da morte, porque para eles, embora a morte física existisse, aquele morto, aquele ente permaneceria com eles neste todo unitário, nesta unidade existencial e cósmica, né? Então, quer dizer, tudo ao contrário do que é a nossa civilização, que é marcada, que é tisnada por várias máculas e problemas e maldades, etc e tal, né? Então ele vai ficando admiradíssimo com isso, a relação daquela gente com os animais, com a natureza, realmente uma noção de unidade. Eles pareciam conversar com os animais, eles pareciam travar diálogos com a própria natureza, uma coisa sublime, né? Bem, essa é a primeira parte do sonho dele. Só que vem uma outra parte do sonho dele, que daí é uma parte terrível. Ele, o nosso narrador, neste sonho, ele acaba corrompendo esta civilização perfeita. Ele, enquanto ser humano conhecedor do mal, experienciador do mal, ele corrompe aquela gente. Isso é motivo de grande tristeza. Então ele diz, eu os corrompi, né? Eles conheceram a mentira, eles conheceram a ideia de propriedade privada, no sentido isso é meu, isso é teu, e com isso foi começando as guerras,
e com isso foram começando as lutas, e com isso foram começando as censuras, como ele coloca aqui, os julgamentos. E, gente, é interessantíssimo essa parte, porque na parte das breves análises, que eu já estou chegando, até vou falar sobre isso, mas os conceitos de virtude para esta gente, né, depois de corrompidos, quer dizer, eles só passaram a existir porque o mal predominava, né? Então, quer dizer, antes do conhecimento do crime, não tinha o porquê ter um tribunal. Mas agora que o crime existe, o tribunal tem que existir, e o tribunal é a virtude. Quer dizer, a virtude só pode existir porque há o mal. E aquela civilização que não conhecia o mal não precisava falar em virtude, porque a virtude era ela mesma a própria unidade. Então, até aquilo que nós julgamos bom, nobre, elevado, só pode existir por uma mácula. Só pode existir porque nós somos maus, né? Quer dizer, para o bem existir como um conceito valorável, o mal deve existir, que é claro, tem uma ideia até aqui relativista e tal. Mas enfim, então ele conta, esse é o sonho dele, né? Depois ele acorda desse sonho, eu até separei também aqui, gente, olha aqui, uma parte dessa parte, quando ele já corrompe, né? Ele diz o seguinte: quando se tornaram maus, veja bem, começaram a falar em fraternidade e humanidade e entenderam essas ideias. Quer dizer, para a gente pregar a fraternidade, para a gente pregar a humanidade, a bondade, a caridade, isso só pode acontecer porque há maldade, né? Porque há a putrefação moral, porque há a putrefação dos costumes. Então veja que essa gente, antes de ser corrompida, sequer conheciam os conceitos de humanidade, de fraternidade, de bondade, porque aquilo tudo já era eles. Vocês entendem isso? Como é pesada essa crítica, como é pesada essa constatação. Ele segue aqui: quando se tornaram criminosos, conceberam a justiça, a ideia de justiça sendo oriunda, né, da concepção do mal. Vejam vocês, né? E prescreveram a si mesmos códigos inteiros para mantê-la e garantir os códigos, instalaram a guilhotina, né? Então vejam vocês que coisa impactante, né? Altamente reveladora sobre a nossa própria natureza, não? Então, gente, bom, ele termina o sonho, ele não se mata mais porque ele diz que conheceu a verdade. E a verdade que ele coloca é justamente a ideia do amor, né? A ideia da unidade, a ideia da compaixão, a ideia da ausência do mal como sustentáculo para uma sociedade amorosa, boa e perfeita. Tudo reside no amor, né? Se nós, digamos, esquecêssemos, ou nos divorciássemos, ou nos desatrelássemos da ideia do meu e do teu, né? E tivéssemos uma ideia do nosso, genuinamente aqui falando, é claro que as mazelas, que as tragédias humanas, elas tenderiam a desaparecer, claro, né? Então ele não se mata ao final, diz que ele encontrou a verdade. Gente, brevíssimas ponderações. Veja bem, o Dostoiévski é genial, né? Aqui nós podemos perceber elementos russonianos na obra do Dostoiévski e anti-russonianos, né? Tudo ao mesmo tempo. Estou aqui me referindo, claro, a Rousseau, né? Que em um dos elementos de sua filosofia ele vai preconizar que o ser humano é bom, não é? O negócio do Emílio, do bom selvagem, né? Que o ser humano é puro, é genuíno e é bom. A sociedade é que o corrompe. Então essa ideia de Rousseau, ela está muito colocada quando do primeiro contato do nosso narrador com aquela civilização pura, né? Quer dizer, o ser humano é bom, é puro, né? Eles não foram corrompidos, por exemplo, pela propriedade privada, pelo egoísmo, então ali eles são puros. Uma ideia russoniana. Agora, uma ideia anti-russoniana seria que o próprio narrador foi o responsável pela corrupção daquela gente pura, né? Então, portanto, você pode dar uma hermenêutica que o narrador ele já tinha em si mesmo aquela nódoa, aquela mancha do mal de forma imanente, já era dele. Então ele foi o responsável por corromper toda aquela sociedade. Mas ele como ser humano. Então aqui seria esta parte anti-russoniana, né? Então é claro que Dostoiévski ele acaba juntando essas duas ideias aqui, que é uma coisa muito maravilhosa.
disse também, vou repetir o que disse há pouco, né, sobre as ideias do bom, do valor, do nobre, né, elas só existem porque o não nobre, porque o que não é valorável, porque o que é condenável existe. Então, nós temos que ficar gritando por humanidade, gritando por compaixão, gritando por amor, por generosidade, porque nós estamos sufocados pelo mal. Então, os debates acerca do nobre, né, de apontarmos o justo, o injusto, isso tudo só acontece porque nós já estamos asfixiados pela torpeza, né? Porque aquele que é pleno em si mesmo, assim como era aquela civilização, esses conceitos sequer existem. Não precisa falar de bondade para uma sociedade que é, por definição, boa. Qual que é a necessidade? Quer dizer, eles não podem nem conceber isso. Porque para você conceber uma ideia, você tem que ter o contraposto, né? Quer dizer, para eu falar em bondade, eu tenho que ter a consciência, eu tenho que conceber a maldade. E se a maldade não existe, a concepção de bondade também não vai existir, porque ela já está ali imanente. É uma coisa maravilhosa, né? Gente, é um livro que vale muitíssimo a pena ler, né? Conhecer, se você ainda não leu. É uma obra curta, curtinha, coisa de 30 páginas mais ou menos. Mas, como eu disse no começo do vídeo, de um conteúdo inefável, assim, indescritível a força desta obra, é indescritível as reflexões que Dostoiévski coloca no corpo deste enredo, desta trama, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já está ficando longo, não quero que fique muito longo. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Caso você não tenha lido, ou vocês não tenham lido esta obra, recomendo sim a leitura, que é uma obra que com certeza os enriquecerão demais. Os enriquecerá demais, perdão. Gente, peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, comentem para que o vídeo engaje-se, né? Não deixem de acionar as sinetinhas notificações e até uma próxima.